Foco, o poder da única coisa. Muito embora eu tenha como base esse livro, a única coisa que eu recomendo fortemente, eu vou além dele. A mensagem que eu quero trazer aqui é um pouco diferente, mas a essência da única coisa. Foco extremo é a chave para resultados extraordinários. Sucesso vem de fazer menos com mais impacto. Isso também serve para produtividade. Ser produtivo não é fazer mais, mas fazer com mais qualidade. Identifique a tarefa mais importante e elimine as distrações. Se para isso você precisar usar recursos, como por exemplo o método Pomodoro, colocar um alarme para você focar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e depois ter um descanso para continuar o foco, assim o faça. Mas é importante que você identifique o que realmente importa para fazê-lo. E a pergunta central é: qual é a única coisa que, se eu fizer, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? O foco direcionado cria um efeito dominó de conquistas. E de fato, quando você começa o seu dia bem, a tendência é que você continue o seu dia bem. Mas se quando você acorda, você pica no pé da cama e sente aquela dor, começa a xingar e depois começa a reclamar sobre aquilo, a tendência é que o seu dia seja péssimo. Então, comece o seu dia focando na única coisa, por exemplo, estar bem. Por exemplo, na sua evolução, em agradecer pelas coisas que você tem, por quem você é. Mitos da produtividade e ação estratégica. Desconstrua crenças limitantes e haja com intenção. Eu tinha muita bronca quando eu não sabia ainda qual era o meu propósito, das pessoas lançarem algo assim, desconstrua suas crenças. Tá, que crenças? Né? As nossas crenças são tão reais para nós que a gente não entende que são crenças limitantes. Então, antes de entrar na questão da multitarefa e nos outros, eu vou te dar uma grande ferramenta da terapia cognitivo-comportamental para você identificar crenças limitantes. Comece a prestar atenção nos seus pensamentos. Muito embora a neurociência indique que nós não somos os nossos pensamentos indicam crenças que nós podemos ter enraizadas. Então, comece a anotar os pensamentos recorrentes que você tem. São pensamentos de derrota? São pensamentos de construção de uma vida plena? Depois de um período anotando, aliás, anote a situação que aconteceu para gerar aquele pensamento, o pensamento, qual a emoção que você teve com aquilo, e depois crie um antídoto para isso. Por que eu falo para criar um antídoto só depois? Para que você possa analisar o que está passando pela sua cabeça, tá? Para depois descobrir a crença limitante. Depois de um período fazendo isso, anotando os seus pensamentos, você vai começar a analisá-los e os mais recorrentes indicam essas crenças que a gente deseja eliminar, ou desconstruir, ou criar novas no lugar. Multitarefa é um mito, foco dividido é foco perdido. De fato, eu que sou uma pessoa extremamente multitarefa, eu sei que quando eu foco, hoje eu já entendi isso, quando eu foco, eu consigo produzir muito mais. E antes eu tinha uma ilusão que por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu era mais produtiva. Não, isso é uma ilusão. Quando você foca cada momento em uma coisa diferente, você entrega o seu trabalho com mais qualidade. Equilíbrio perfeito não existe. Priorize com coragem. O que isso significa, gente? Se você está no momento de um desenvolvimento pessoal, talvez você tenha que ter mais tempo para você. Se o seu desenvolvimento, o que você quer hoje, é o profissional, você muitas vezes vai ter que fazer certos acordos com a sua família para estar com eles em momentos específicos para focar mais no seu trabalho. E tudo bem, o equilíbrio perfeito não existe. A gente tem que buscar um certo equilíbrio, né? Não esquecer totalmente da família quando está trabalhando, não esquecer totalmente do trabalho, né? Se você quer priorizar a sua família, porque se você precisa desse trabalho, você tem que também ter um certo equilíbrio, mas priorize o que você quer realmente nesse momento e foque nisso.
Use o tempo como aliado, bloqueie horários para sua única coisa. Grandes resultados exigem consistência e clareza de propósito. Como eu costumo dizer, tudo que foi criado no planeta foi criado com alguma função. Uma pedra tem uma função. Nós humanos temos propósito. Qual é o seu? Transforme o, então aplicando, né, fazendo uma aplicação prática, transforme foco em ação diária, com consistência. Defina metas encadeadas, comece com um objetivo maior e vai é, quebrando essa meta em pequenas metas. No entanto, se você tem uma baixa autoestima, talvez seja impossível para você fazer isso, criar uma grande meta, mesmo porque se você acha que você não consegue, você está certo, você não vai conseguir mesmo. Se você acha que você pode, está certo, você vai poder. Mas se você tem uma baixa autoestima, talvez seja mais importante você se entender primeiro, ou seja, começa a fazer pequenas ações que podem te levar a descobrir qual é o seu propósito ou descobrir qual é a sua meta, tá? Muito embora o recomendado seja primeiro criar a grande meta e quebrar, para algumas pessoas é mais fácil começar a agir primeiro, começar a buscar a si conhecimento, autoconhecimento, para depois descobrir qual é o propósito, qual é a meta. Veja o que é mais real para você. Bloqueie tempo no calendário para sua única coisa e trate isso como prioridade, como algo inadiável. Proteja seu foco, elimine distrações e diga não ao que não serve ao seu propósito. E isso engloba dizer não muitas vezes para pessoas que nós amamos. Entenda que o não é inevitável. Quando você fala sim para algo que não tem nada a ver com o seu propósito, você está falando não para si mesmo. Então, o não é inevitável. Você precisa dizer esse não nesse momento, para você, ou para o próximo, ou para uma situação que não vai te trazer o seu propósito, que não vai trazer evolução. Assuma 3 compromissos: buscar maestria, viver com propósito e ser responsável pelos seus resultados. Se você é vítima, você não é protagonista. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Escolha ser protagonista da sua vida. A maestria se consegue fazendo. A excelência você consegue realizando o que você aprendeu. Não adianta fazer grandes cursos e não saber para onde vai, não fazer constantemente, não ensinar outras pessoas. Ensinar outras pessoas é uma excelente forma de encontrar a maestria, de encontrar o seu propósito a seu tempo e cada vez mais se responsabilizar pelos seus resultados. Propósito é vida. Encontre seu propósito, silencie o julgamento, viva com foco e leveza. E aqui julgamento, tanto o auto-julgamento quanto julgar o outro, ok? Conexões e o ponto de virada, abraçando as oportunidades para seu único propósito. Sucesso exige rede de apoio. Por que que dentro da mentoria do Benzuel, por exemplo, que é a mentoria para a qual eu presto apoio, é tão importante os mini grupos? O mini grupo vai fazer com que você se mantenha nesse trem, com que você se mantenha nesse caminho de crescimento. Enquanto, se você estiver disperso, vai ser muito mais fácil você retroceder o seu caminho, você esquecer do que você tem que fazer pelo seu propósito, no caso da mentoria, o seu propósito financeiro. Então, por que que os mini grupos são tão importantes? Os grupos de apoio são tão importantes para que você, primeiro, não se sinta tão sozinho, né? E esteja com pessoas que estão indo para o mesmo caminho, indo para o mesmo rumo, buscando as mesmas coisas. Conexões são pontes para o propósito. Nunca sabemos de onde virá a pessoa que mudará a nossa vida. Isso significa o quê? Débora, eu tenho que ser bacana com as pessoas porque eu nunca sei de onde virá a pessoa. Não. Nós temos que ser respeitosos uns com os outros simplesmente porque todos merecem nosso respeito e nós merecemos o respeito de todas as pessoas. Então, faça o certo não para ganhar algo em troca. Essas conexões têm que ser genuínas. Você tem que se oferecer genuinamente para ajudar o próximo, não com intenção, mas o bem,
ou o mal que você faz retorna para você. Então, com ou sem intenção, vai voltar tudo que você estiver fazendo. Descobrindo o propósito, a jornada rumo à sua única coisa. O que eu vim fazer nesse mundo? Você sabe essa resposta? Qual é o seu propósito? Se você não sabe, acabou de descobrir. Descubra o seu propósito. A vida só será plena com essa resposta. Propósito é bússola para decisões e foco. Sim, quando nós sabemos qual é o nosso propósito, nada nos para. Quando nós sabemos qual é o nosso propósito, os acontecimentos ruins da vida não nos paralisa, não dói da mesma forma. É claro que muitas coisas vão doer, problemas vão surgir, mas quando você sabe o que você está fazendo, para onde você está indo, é muito mais fácil de alcançar e não se desviar. Silenciando o julgamento, aceitação como chave para o foco. Julgamento é ruído que destrói a clareza. Preste atenção. Não se julgue duramente. Eu, até os 45 anos de idade, nunca fiz nada, nunca tive nada, nunca construí nada, nunca terminei uma faculdade sequer. Dos 45 aos 49, eu fiz, eu concluí a primeira graduação, estou para concluir a segunda graduação, fiz várias pós, várias formações, enfim. Porque eu parei de julgar o que eu não tinha feito, parei de reclamar sobre a minha vida e comecei a agir. Julgar, seja a si ou ao próximo, não te leva a lugar nenhum. Mesmo porque julgar ao próximo, você sabe quais são as dores daquela pessoa? Por que você se acha no direito de julgar a vida de outros, mesmo que esses outros sejam seus filhos, seus pais, entes queridos, seu marido, enfim? Não julgue nem a si, nem ao próximo, isso é perda de tempo. Meditação ajuda a observar sem julgar. Acolher falhas e memórias difíceis é parte da jornada. Acolha essas memórias, ressignifique, perdoe, se perdoe. Pare de se envergonhar da pessoa que você já foi. E você vai ter mais facilidade de ser e ter outras coisas se você parar de fazer esse auto-julgamento. Autocompaixão e recomeço, seja seu próprio amigo. Perdoe o procrastinador que você foi. Perdoe o julgador que você foi. Perdoe a pessoa horrível que você foi ou a pessoa que ficou parada até agora. Mesmo porque você deu até aqui o que você tinha para oferecer. Se você quer oferecer outras coisas para si, para sua vida ou para o próximo, você vai ter que buscar coisas novas. Perdoe quem você foi e siga em frente. Você ainda é essa pessoa, de certa forma, mas você não é a mesma pessoa que cometeu aqueles erros. Você é a pessoa dentro de outra perspectiva, de outra jornada. Todo dia é uma nova chance. Não se rotule. Você não é, você está. Você fez algo que não foi legal. Eu sou mal? Não necessariamente. Se você não faz isso com recorrência, se você se arrependeu, se você sente culpa porque você não é mais aquela pessoa. E muito cuidado com eu sou. Nós somos um apanhado de muitas coisas. Nós não somos nem nossos acertos, nem nossos erros. Nós estamos acima disso. Foco com mente tranquila. A peça que faltava para o foco verdadeiro. Foco não é rotina rígida, é entendimento interno. Entender para onde você vai, qual é o seu propósito, vai te trazer esse foco. Liberar o julgamento é libertar sua energia. A postura de meditador consciente é essencial. Ore, medite, agradeça sempre. Pare de julgar os outros e a si. Invista no que realmente importa. Vamos para cá.
Crenças limitantes, reescreva a história que você conta para si. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, tem isso também na PNL. Nós somos as histórias que nós contamos de nós. Se a gente acha que pode ou que não pode, de qualquer forma nós temos razão, como já dizia Henry Ford. Então, reescreva a sua história. Se suas crenças não ajudem, mude suas crenças através, principalmente, do reconhecimento dos seus padrões. Crenças limitantes sabotam sua vida silenciosamente. Elas afetam sua autoestima, carreira e relacionamentos. Cuidado com a profecia autorrealizável. Se você acredita que você é incompetente e incapaz, você é. Se você acredita que você pode mudar e começar a transformar a sua vida, você pode. Então, faça o que tem que ser feito. Ui! Liberdade e escolha. Desapegue da aprovação dos outros. Use o botão do ferre-se com sabedoria. A vida é curta. Viva com autenticidade. Você tem a dádiva do livre-arbítrio. Escolha viver sua única coisa com coragem. Perdão, gratidão e ação mudam vidas. Não conheço nenhuma vida que tenha sido transformada e ressignificada sem essas três bases. Se eu tiver que recomendar uma única coisa para você hoje, eu vou recomendar o perdão. Perdão a si e perdão ao próximo. Perdoar vai permitir com que você levante a âncora que está te prendendo e siga em frente. E entenda, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. E perdoar não tem nada a ver com o merecimento do outro ou seu. Tem a ver com você romper com os erros do passado. A gente transborda somente do que a gente está cheio. Se eu pegar esse copo e começar a encher de água, ele não vai transbordar de Coca-Cola. Então, preste atenção no que você está transbordando. A falta de perdão do outro ou de si faz com que você fique preso no passado e não consiga se desenvolver tudo que você poderia. Perdoe não porque o outro merece, mas porque você merece ser feliz apesar das suas dores, ser feliz apesar das suas culpas e errar cada vez menos conforme você perdoa. Você consegue novos caminhos para crescer. Muito obrigada a todos. Deus abençoe imensamente. Tchau, tchau.